Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite a todos. Hoje é terça-feira, especial informação. Ricky, esperemos que todos tivessem passado um bom fim de semana do Memorial Day, embora com alguma chuva. Não chegaste a fazer churrasco, não? Não cheguei a fazer churrasco, mas ontem já esteve um dia bastante aprazível. Ontem não foi mal. Ontem não foi mal. Mas hoje também não vai ser em termos de informação. Hoje vamos ter aqui na SBT as habituais notícias, o desporto e depois das 8, já como é habitual, a linha aberta. E começamos com uma notícia que vai agradar a muitos. Os americanos no exterior terão permissão para viajar de volta aos Estados Unidos usando um passaporte expirado recentemente, anunciou o Departamento de Estado dos Estados Unidos, embora os viajantes devam atender a certas condições. Cidadãos americanos que estão atualmente no exterior e cujos passaportes expiraram em ou após o dia 1 de janeiro de 2020 podem usar esses passaportes para viagens de retorno direto aos Estados Unidos até 31 de dezembro. Os viajantes devem atender a certos critérios, incluindo o de que estão voando diretamente para os Estados Unidos, ligações com aeroportos através de países estrangeiros serão permitidas, o seu passaporte deve ter sido originalmente válido por 10 anos. O passaporte vencido deve estar intacto, inalterado e na posse do viajante. Os americanos no exterior não podem viajar, contudo, com passaportes vencidos para outros destinos internacionais. Perto de 1.500 condutores ficaram sem carta de condução desde a entrada em vigor do sistema Carta por Pontos em Portugal, em 2016, e 2.386 perderam a totalidade dos pontos, revelou esta segunda-feira a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária. O sistema Carta por Pontos, que hoje, terça-feira, completa 5 anos de existência em Portugal, consiste na subtração de pontos quando são praticadas infrações graves e crimes rodoviários, levando à cessação da carta de condução quando se perde a totalidade dos 12 pontos, tal como aqui nos Estados Unidos. Num comunicado de balanço dos 5 anos deste sistema, desde a entrada em vigor, perderam a sua carta 1.494 condutores, 450 dos quais entre 1 de junho de 2020 e 31 de maio de 2021, representando o aumento de 43% face ao número registrado entre 1 de junho de 2016 e 31 de maio de 2020. As infrações que mais contribuíram para a perda de pontos são a utilização do telemóvel, excesso de velocidade, condução sob a influência de álcool, desrespeito da obrigação de parar perante o sinal vermelho, desobediência ao sinal de sentido proibido e de stop e passar pelo traço contínuo. Os distritos que apresentaram uma média mensal superior a 1.000 registros de contraordenações são, neste caso, Aveiro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e também Setúbal, como não podia deixar de ser. Estamos ali pertinho de Lisboa. Não é? Todos pertinhos da grande capital. A propósito da final da Champions no Porto, não faltam as críticas à decisão do Governo em autorizar sem preparação a disputa da final no Porto, o qual originou inúmeros problemas. O nosso colega Camilo Lourenço não perdoa. Vamos então entrar no assunto principal da edição de hoje. E o assunto principal, como você já reparou, o melhor pode adivinhar, é a história da Liga dos Campeões e da sua final no Porto. E eu quero fazer uma pergunta a quem está deste lado, que são os quantos milhares. Há quantas semanas é que você ouviu aqui questionar o que se tinha preparado para a final em Lisboa, no Porto? Então vamos lá. Porquê é que a final foi feita no Porto? Porque, devido ao problema da pandemia, o sítio original, que era o estádio na Turquia, ficou inviabilizado. Segundo ponto. Escolheu-se Portugal porque, não sei se você recorda, no ano anterior estava prevista a final da taça das taças no Estádio do Dragão no Porto. Por causa da pandemia, a UEFA, à última hora, decidiu desconvocar a final no Porto. Foi um sururu, o presidente do município em causa, Rui Moreira, mandou-se ao ar
questionou aquilo por todo lado, indignou-se, inclusive ameaçou processar a UEFA, o que é uma manifesta estupidez, como nós na altura aqui dizemos. Mas pá, Rui Moreira não é estúpido. Rui Moreira é uma pessoa que está muito preocupada com os seus clientes. E os seus clientes são aqueles indefetíveis que vivem no município do Porto e, portanto, estava a fazer figura para os seus clientes. Bom, quando se colocou a possibilidade de não realizar a final na Turquia, as autoridades portuguesas puseram-se na primeira fila. Bem, se não vão fazer ali, podem vir fazer para Portugal. Sítio Porto, até porque se compensava o facto de não se ter feito aquela prova na cidade do Porto no ano passado. Bom, até aqui tudo bem, isto faz parte do processo normal de conversa, de negociação e não sei das coisas. A questão não é essa. A coisa correu mal. E como você deve ter percebido, a partir de quarta, quinta-feira da semana passada, até pelas questões colocadas aqui na cor do dinheiro, estava-se mesmo a ver o que ia acontecer. Primeiro, com arruaceiros, que acompanham sempre este mundo do futebol. É dos setores com mais arruaceiros. Em segundo lugar, falta de coordenação total entre certas entidades. Eu referi aqui na sexta-feira, e até foi mais grave do que eu pensei. A polícia, que é que menos tem culpa nisto, e é bom dizer isto, eu já vou-lhes explicar porquê, daqui a bocadinho, porque vai haver aí, de certeza, tentativas de tirar as coisas para cima da polícia. A polícia tentou coordenar isto com a Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde demorou muito tempo a responder. Moral da história, a polícia avançou como plano próprio. Mas, está escarrapachado nos jornais de hoje a indicação de que os agentes assistiram a certas cenas, agentes policiais, e não intervieram, em alguns casos. E porquê? Porque lhes faltou indicação superior. Bom, eu só desejo que isto não seja verdade. Porque era uma coisa que já se ouvia ontem no Porto, e eu estive na região do Porto o fim de semana todo, a trabalhar, e a verdade é que os jornais hoje já dão conta disto. Bom, primeiro ponto. Se isto for verdade, é de uma gravidade absoluta. Porquê? Porque começa a pôr em causa aquilo que é a autoridade do Estado. As pessoas vão para a praia, se não usarem máscara, já a partir da semana passada, estão sujeitas a multas de 100 euros. Bom, as pessoas vão aos supermercados, têm limites de supermercados em termos de horário de funcionamento. As pessoas que querem fazer um casamento não podem lá meter as pessoas que querem. As famílias que querem se reunir, famílias mais alargadas, é um problema. Bom, para estes existem regras. Para os outros todos, nomeadamente para a pouca vergonha que se passa no futebol, não existe limitação nenhuma. Ora, isto é uma péssima mensagem que se passa para a sociedade. Ricky, eu aqui estou perfeitamente de acordo com Pinto da Costa, porque Pinto da Costa disse essa semana. Uma coisa que eu tenho que dizer é que disse que, de facto, existe uma grande inoperância por parte das autoridades portuguesas em relação a esta pandemia, porque a 50 metros do Estádio do Dragão se podem fazer concertos com 5 mil pessoas, cantores, mas num campo de futebol, no estádio de futebol com capacidade para 80 mil pessoas, não podem estar nem as mulheres dos jogadores. Isto é perfeitamente ridículo. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Ele aí teve toda a razão, eu dou-lhe toda a razão. E em relação a isto que se passou, de arruaceiros, hooligans, estupidez, sem máscara, 2 ou 3 casos confirmados de coronavírus, isto era escusado. Era escusado, Luís, e eu, tal como tu, estou completamente de acordo com Pinto da Costa a impedir que António Costa se demita. Porquê? Claro. Porque há aqui pontos que não lembram nem ao diabo. Como é que é possível permitir 12 mil adeptos e a final da Taça de Portugal não teve ninguém dentro? Exatamente. Como é que é possível haver 2 detenções quando vimos agressões em massa? Parece que somos portugueses. E mais 2 polícias feridos. 2 polícias feridos. Isto é caso para dizer que o Sr. Presidente da Câmara do Porto também tem culpas no cartório, porque nem 8 nem 80, e as autoridades, como o Camilo Lourenço referiu, se calhar são os últimos culpados. Porquê? Porque não tiveram ordens superiores, o que e a Direção-Geral de Saúde também não tem grande experiência nestas coisas. Não, e como é que é possível deixar entrar tudo com testes positivos? Não faz sentido. Bem, mas não é só em Portugal. Hein? A realização da Copa América no Brasil também está envolta em controvérsia, já que os especialistas dizem que a realização do evento pode levar a uma terceira vaga de Covid-19. O nosso colega no Brasil, Amadeu Maia, fala-nos dessa polémica.
Olá, Luiz. Olá, Rick. Desde o anúncio que a Copa América poderá ser realizada no Brasil, especialistas dizem que é insanidade a realização do torneio no país e pode agravar a terceira onda e o caldeirão de variantes. Para vocês entenderem toda essa história, depois da recusa da Argentina e da Colômbia, o Brasil poderá sediar a Copa América a partir do dia 13 de junho ao dia 10 de julho deste ano. O torneio de futebol reúne seleções de países da América do Sul e deve atrair milhares de pessoas para o país, incluindo jogadores, comissões técnicas e torcedores. Embora os jogos sejam fechados ao público, o anúncio de que o Brasil havia sido escolhido como sede da competição foi feito na manhã de ontem, segunda-feira, dia 31 de maio, pela Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol. Na manhã de hoje, terça-feira, dia 1º de junho, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o interesse do governo federal em realizar a Copa América em território brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu ontem, segunda-feira, a solicitação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e conversou com todos os ministros interessados no assunto. A mudança de sede deixou vários brasileiros incomodados e rendeu uma série de protestos nas redes sociais. Os usuários afirmaram que mascotes dos jogos serão o Covidinho, o Cloroquito, um nome inclusive que faz referência ao medicamento cloroquina, substância defendida pelo presidente Jair Bolsonaro para o tratamento de Covid-19 aqui no Brasil. Alguns ainda intitularam os jogos como Cepa Américas. Os brasileiros afirmaram que o governo federal demorou para responder a carta enviada pela Pfizer sobre a compra de vacinas, mas respondeu muito rápido o e-mail da Conmebol. Antônio Augusto Moura da Silva, Luiz Henrique, ele é professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Ele disse hoje que o Brasil não tem as mínimas condições de receber nenhum evento. Segundo ele, a chegada de turistas ao país pode causar um colapso no sistema de saúde já saturado por conta da quantidade de pacientes internados com Covid-19. Abre aspas, estamos enfrentando uma segunda onda que não arrefeceu ainda. A taxa de transmissão também está muito elevada. Estamos numa situação de descontrole. Além disso, a taxa de imunização está muito baixa, com apenas 10,4% da população vacinada com a segunda dose contra o Covid, fecha aspas. O Brasil registrou nessa segunda-feira, dia 31 de maio, 860 mortes por Covid-19 e o total de óbitos do país já chega a 462.791. A soma oficial dos casos chega a 16.554.000, sendo 30 mil deles nas últimas 24 horas. Luiz, Rick... Muito obrigado, Amadeu Maia, mas temos uma última informação que confirma a existência dos Jogos. Correto, a Copa América vai mesmo realizar-se no Brasil no dia em que foram contabilizadas 2.408 mortes. O número de mortes é agora de 465.000. Completamente ridículo. Devem estar loucos. Os deuses devem estar loucos, exatamente. No Porto vão existir, ainda que bastante limitadas, as festas dos Santos Populares. Mas em Lisboa ainda nada se sabe sobre a organização desses eventos. O Ricardo Pereira foi à Alfama, no coração da capital portuguesa, falar com comerciantes locais que preferem que os festejos fiquem apenas para o próximo ano. Primeiro foram os festejos do campeonato do Sporting e agora a invasão inglesa à cidade do Porto. O país divide-se em relação à organização de eventos este verão e se no Porto vão mesmo acontecer os Santos Populares, ainda que de forma controlada, em Lisboa ainda não se sabe. Viemos à Alfama, no coração da capital lisboeta, e falámos com alguns comerciantes que nos disseram o que acham sobre se devem ou não acontecer estes festejos populares. O mês de junho chegou hoje e com ele vêm também os tradicionais Santos Populares, característicos pelas festas de rua e muita animação. Contudo, a pandemia de Covid-19 alterou tudo. O bairro de Alfama, um dos mais movimentados durante esta época festiva, está, aos dias de hoje, vazio da vida que o caracteriza.
A pandemia deverá fazer com que os arraiais, o mesmo será dizer com que a sardinha no pão, a bifana, a cerveja, o vinho, a sangria e a ginginha sejam adiadas novamente. Os comerciantes locais, esses, apesar do prejuízo que isso lhes possa trazer, concordam com a não realização dos Santos Populares em Lisboa durante este mês de junho. Que as pessoas depois bebem uns copinhos e esquecem-se dos distanciamentos, pronto, tudo que seja festa, euforia, é claro que as pessoas esquecem-se do afastamento, do distanciamento, né, entre elas. E o que acontece é que, por um lado, para mim, também me custa muito. Já o ano passado não tivemos os Santos Populares e este ano também, pronto, vai ser igual. E estivemos fechadas, não pudemos vender nada, né? E agora mesmo assim já existem alguns turistas, mas são poucos. Eu gostaria que houvesse Santos Populares, mas tendo todo o cuidado, é preferir resguardar mais um ano e para o ano estarmos aqui em força, está a ver? Portanto, sem restrições, sem nada, porque é muito difícil controlar. É um bairro, toda a gente vem para aqui e é muito difícil controlar. Portanto, minha opinião, podia haver, ter uma boa ajuda para o comércio, tanto que eu faço aqui um balcão aqui à loja, e era uma grande ajuda para mim. Mas da situação como está, prefiro esperar mais um ano e o ano bombar mesmo. Não há hipóteses, porque não há. Isto é um bairro que é típico, claro, mas vivia aqui frequentado pelo turismo, não é? Mas não vai haver, com certeza, e acredito que não. Não deve haver, embora faça falta com os comerciantes e não só. Acho que qualquer organização de Santos Populares este ano e nas atuais condições é muito perigosa. É muito perigosa. Veja-se o que aconteceu com os adeptos todos do futebol no Porto, se bem que aqui seja diferente, mas acho muito perigoso. Mas acho que é um sacrifício que todos temos que fazer para ajudar a combater esta pandemia e vencer esta luta e termos um ano 2022 normal. Alfama é um dos destinos que aparece normalmente nos guias turísticos de Lisboa. Isto devido às famosas casas de fado e vistas maravilhosas para o Rio Tejo. Mas a pandemia fez com que a corrente de turistas fosse travada e tornasse o típico bairro lisboeta num autêntico deserto urbano. Mas é uma coisa está muito reduzido. Nós começámos o ano passado, no dia 1 de abril de 2020, imagino, o timing é fantástico, tudo estava pronto para arrancar no fim de março e veio o Covid. Mesmo assim abrimos, com imensas limitações, respeitando todas as regras de take-away e das pessoas não entrarem, etc. O verão foi escapatório, vá lá, digamos assim, e o resultado está à vista, que piorou logo tudo. Tivemos que fechar no inverno, não houve turismo nenhum, não houve nada. Aqui à volta, muitos restaurantes com fado, fecharam todos, ou virtualmente todos. Foi muito mal. Na altura das festas populares é a altura em que os portugueses vêm à Alfama, porque sem ser festas populares, os portugueses não vêm à Alfama, pouco compram artesanato, quase nada. Só os estrangeiros é que costumam a comparar peças de cerâmica e essas coisas. E para nós tem sido muito difícil, é claro, que se a gente não tivesse família, estávamos desesperadas. O bairro de Alfama está vazio, conforme vocês viram, está vazio, está deserto, porque são 70% de hostel e 30% de moradores. É um bocado difícil. Com o avanço da vacinação em Portugal e no mundo, os turistas vão aparecendo a conta-gotas e o comércio de Alfama vendo uma luz ao fundo do túnel. No entanto, um regresso à normalidade, dentro do possível, só é esperado no próximo ano. Já estamos nas últimas 2 semanas, já começamos a ver algum turismo. Se a situação do Covid não piorar e se mantiver esta tendência, já teremos um verão razoável, se Deus quiser.
E já estamos a ser vacinados, acho que tendo 95% ou 98% da população vacinada, penso que já podemos pensar em um bocadinho mais coisas. E que acabar o teletrabalho, as pessoas voltarem para os seus empregos, tudo isso mexe um bocadinho. Conseguimos que a maioria da população, ou 80% da população portuguesa, seja vacinada, esteja imune, pronto, que não tenha problemas de contágio. Eu penso que para o ano possa ser possível fazer-se as festas e pronto, e concertos, e que a coisa comece a ser normal, não é? A haver festividades e as pessoas poderem se encontrar, abraçar com os amigos, beberem copos, essas coisas todas. Contactámos a Câmara Municipal de Lisboa, que não adiantou se existirão alguns festejos bairristas durante os Santos Populares, confirmando apenas que as marchas e os casamentos de Santo António não se realizarão. No entanto, em Alfama, a esperança respira-se em cada beco, em cada rua e em cada casa. Pois é, mas a verdade é que, Ricky, vai haver muita gente que vai ficar com pena de não comer as sardinhas assadas no Santo António, no São João e no São Pedro. Não é? Claro que sim, Luís, porque é parte da tradição dos portugueses e, como bem foi dito, os portugueses saem à rua, vão à Alfama... E as marchas populares. E as marchas populares. E os casamentos de Santo António. Teremos que esperar mais um ano. Não há dúvida. Nas últimas 24 horas registaram-se mais 445 novos casos em Portugal e não foram registadas mortes. Há 268 internados, 50 dos quais nos cuidados intensivos. A informação fiável é da Catarina Rebimbas. Portugal não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, mas foram identificados mais 445 novos casos de infecção. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 268 doentes, menos 15 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 50 doentes, menos 2 do que ontem. Os dados indicam ainda que mais 678 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais 363 contactos em vigilância. Na região de Lisboa e Val do Tejo foram notificadas 249 infecções. A região norte tem hoje mais 114 novos casos. No centro registaram-se mais 42 contágios, no Alentejo 13 e no Algarve mais 12. Nos arquipélagos, os Açores contabilizaram mais 12 contágios e a Madeira conta com mais 3 infectados. O RT, ou ritmo de transmissibilidade, está nos 1.06 a nível nacional e nos 1.07 a nível continental. A incidência no continente subiu de 56.0 para 60.4 casos de infecção por 100 mil habitantes. Ainda assim, mantém-se inferior ao valor do nível nacional. Realizou-se este fim de semana a habitual peregrinação ao Santuário de Fátima, em Washington. Ainda que o número não fosse de milhares, como noutros anos, por causa da pandemia, cerca de 100 portugueses não abandonaram a tradição e deslocaram-se ao santuário em peregrinação a pé. Ao todo, havia mais de 400 portugueses na missa, ainda que não houvesse a presença de padres portugueses. A peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Washington, foi cancelada pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia do Covid-19. Contudo, a resiliência dos peregrinos levou a que muitos optassem por tornar possível essa caminhada e partiram de vários pontos do Estado. Há muitas outras pessoas que têm promessa todos os anos e essa é uma das formas que, mesmo com a pandemia, eu tentei formar este pequeno grupo para toda a gente poder pagar as suas promessas conforme as têm. Essa vontade de pagar as suas promessas e venerar a padroeira de Portugal foi apadrinhada por alguns líderes religiosos. Sem dúvida, é possível estar aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, né, também, a padroeira dos portugueses. E então, eu como imigrante, como padre imigrante, sinto e vejo espalhado sempre no rosto do povo que às vezes o imigrante tem essa vontade, essa procura, às vezes muito mais que até que o povo que está em Portugal, de ter uma relação mais íntima, mais carinhosa, mais amorosa com a Mãe do Céu. Várias centenas de luso-americanos marcaram presença no santuário e deram as boas-vindas aos cerca de uma centena de peregrinos que desafiaram a chuva e o mau tempo. Foi no sábado chuva, no domingo também chuva, mas todos passámos bem.
não havia calor, só ajudou bastante nós todos e com a nossa fé chegamos cá hoje à segunda-feira e para rezar a Nossa Senhora. Dizem que é um pouco difícil por a chuva. Pessoalmente para mim foi melhor a chuva, que eu não gosto muito do calor, mas entre tudo o grupo junto foi bom. Foi todos os dias, foi todo mundo unido para o mesmo. Este ano foi muito duro, tivemos muita chuva e sem dúvida que foi muito difícil para muitas pessoas. Graças a Deus hoje chegámos aqui e as dores já passaram e estamos todos felizes de ter chegado. E com dificuldade, mas todos chegámos bem, isso é o que importa. E para o ano estamos aqui outra vez. Sem dúvida. De uma maneira ou outra, para o ano aqui estaremos, se Deus quiser. Mas que rejubilaram com a chegada ao santuário e a concretização do seu objetivo, sempre unidos no seu sentimento de fé. Foi a minha primeira vez, não estava acostumado à caminhada, mas para o ano, Deus quiser, vai ser mais fácil. Não tenho palavras para descrever, porque a emoção é muita. O esforço é muito, mas chega-se aqui, a gente esquece todas as dores. Não tenho palavras para descrever, é uma emoção muito grande e sentimos-nos realizados quando chegamos e não sei como explicar. O papel dos voluntários foi uma vez mais preponderante para a concretização dos seus objetivos. Este ano vieram 24 pessoas, peregrinos, a caminhar para Fátima. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Eu acho que para nós, os voluntários, a nossa dificuldade é encontrar onde é que podemos parar para dar apoio aos peregrinos, mas no aspecto dos peregrinos eu acho que a pior etapa que eles passaram este ano foi com a chuva, que a chuva houve dias que estava bastante forte com eles, mas eles conseguiram, lá chegaram e até tiveram mais força este ano, acho eu, cá chegar com a chuva. Foi muito ótimo, as coisas correram bem como a gente pensou. A chuva é que ficou um bocado atrapalhada, mas foi melhor a chuva que o calor. Penso que toda a gente ficou contente das coisas que a gente fez. Não foi tanta gente como a gente costuma ter, mas foi uma caminhada super excelente e as pessoas muito atenciosas. O objetivo dos peregrinos foi alcançado, mas os presentes sentiram também a falta dos líderes eclesiásticos de língua portuguesa e das celebrações serem realizadas na língua de Camões. Não via nada de português, fico muito triste, porque não está um padre português de Newark, Elizabeth, Portamboy, para que nos recolha e não que tinha a precisão que eu gostava tanto de ver e tantas centenas de portugueses que estão aqui gostavam de ver. Neste dia tão especial, dedicado ao Dia de Portugal e à Nossa Senhora de Fátima. Foi rezada a Santa Missa e rezou-se também o terço. Não houve procissão, mas valeu a fé e a intenção de todos os que não deixaram uma vez mais passar esta data. Porque mesmo em tempo de pandemia, a fé, essa continua a mover montanhas, mesmo sem a presença dos seus líderes. Bem, a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Freitas, vai inaugurar no próximo dia 4, aqui em Newark, um painel de homenagem à Amália Rodrigues na esquina da Prospect Street e da Ferry. Creio eu? É isso, não é, Rico? Não, é na esquina da Jefferson. Pois, por isso é que eu estava confuso, não é da Prospect. É Jefferson com a Ferry. Este painel é da autoria do artista plástico Fernando Silva e o Ricky Durão esteve lá hoje a ver os últimos preparativos da montagem deste painel. Celebrações do centenário de Amália Rodrigues vão ter um ponto alto aqui na cidade de Newark no próximo sábado. Foi um convite que eu tive do Consulado Português e do Instituto de Camões para fazer uma obra que homenageasse os 100 anos da Amália Rodrigues. Deram-me o tema e eu concebi mais ou menos aquilo que eu via na Amália, não é? O espírito do fado, numa posição exatamente com esse tipo de espírito. Está nos jardins em frente aos Jerónimos. De um lado tem o monumento aos descobrimentos, que é a nossa glória, não é? E do outro lado tem exatamente um dos símbolos dos descobrimentos, que é a Torre de Belém. E entretanto tem o fado, uma guitarra e Depois fiz-lhe um border em que tem uma composição
que são os xaropes que ela tem na sala da casa dela, em Lisboa, e fiz um arranjo exatamente do border que ela também lá tem, nos azuis e tal, e pus as flores que ela tanto gostava, que são as flores amarelas, que é exatamente nos anjos que estão ali representados. E pronto, e a obra surgiu assim. O painel de azulejos vai estar instalado na emblemática Portugália Celes. Olha, em primeiro lugar, sinto-me muito orgulhoso de poder participar e foi um convite feito pelo Sr. Cônsul e a gente achamos ótimo esta ideia e vai valorizar a rua, tem um ângulo espetacular, penso que em todos os aspectos foi uma ótima ideia. Esta obra vai perdurar a presença portuguesa numa área onde os portugueses há muito são uma referência. Na verdade, isto tem muito significado. Primeiro, que representa uma senhora que toda a gente conheceu, além de ser uma grande artista, foi uma grande mulher portuguesa. A esquina, como disseste, boa, Jefferson Street com Ferry Street, tem duas razões. É a rua da Nossa Senhora de Fátima, da igreja, uma rua que toda a gente sabe onde é, e além disso, há poucos anos foi nomeada a rua com o nome do Comendador Evaristo Cruz, portanto, ajuda-se o útil ao agradável, e acho que está no lugar certo. De modo a que este painel fosse possível de instalar, foram necessárias parcerias que o tornaram possível. No âmbito do Plano de Atividades Culturais do Consulado-Geral, o Camões apoia anualmente várias atividades que são realizadas. Nesse aspecto e nesse âmbito, no ano passado e no ano anterior, temos estado a comemorar o centenário do nascimento da Amália Rodrigues. E, portanto, esta foi a opção natural para comemorar e deixar o legado da Amália Rodrigues aqui no bairro tipicamente, que ela visitou muitas vezes, e por isso essa parceria surge entre o Consulado, o Instituto de Camões e os artistas locais, o Fernando Silva, que elaborou este painel que ficará aqui, e também a casa onde ficará, o Portugália Celes. Assim, no próximo sábado, a Ferry Street vai realçar uma vez mais a presença de Portugal, através de um dos seus mais emblemáticos nomes, Amália Rodrigues, na celebração do seu centenário. Tu estiveste lá, portanto, o Ironbound está a ficar mais bonito todos os dias, não é? Com estas pequenas iniciativas. Eu acho que estas pequenas iniciativas vão ajudar a perdurar a presença portuguesa, porque, a verdade seja dita, Luís, o Ironbound hoje é a cada dia que passa. É o chamado French Quarter, não é? Correto. Mais French do que português, não é? Eu diria que mais latino do que French neste momento. Mas, eu não acredito tão longe. Mas é uma obra que é de enaltecer. Sim, claro. Gostos não se discutem. Eu acredito que é sempre suscetível. Há pessoas que vão adorar, há outras pessoas que vão criticar. Agora, o facto de colocarmos a diva do fado, uma mulher que teve muitas relações com esta comunidade, no coração das nossas ruas, porque se a Ferry é a Avenida Portugal, a Jefferson é a avenida onde está a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. E daí o agradecimento à Portugália Celes também, e a ideia do Consulado e do Instituto Camões também, e de uma série de individualidades, tornaram possível esta obra, com a presença da doutora Berta Freitas, que é a nossa Secretária de Estado das Comunidades, que ainda não nos visitou e que vem cá no dia 4 e vai estar connosco aqui no dia 4 e 5. Correto, Luís. O diretor-geral da TAP nos Estados Unidos, Carlos Paneira, demitiu-se das funções que exercia. Contudo, Paneira não explicou as razões que o levaram a tomar esta decisão e ainda não há substituto para o cargo. Pois, ninguém imagina a razão porque Carlos Paneira se demitiu, mas eu até talvez tenha alguma ideia em relação a isso. Um excelente profissional que viu de repente desmoronar-se o império, que ganhou de facto uma grande dimensão internacional e que de repente mesmo, caiu um pouco na confiança dos seus habituais passageiros. Não? Sim, porque a situação que a TAP vive, a situação que os imigrantes vivem com a TAP, sim, claro, também cria e gera muito descrédito. Embora as pessoas gostem muito da TAP, porque é a nossa companhia de bandeira, e eu gostaria que continuasse a ser, não é? E deve continuar a ser. Então vamos ao desporto. A seleção portuguesa qualificou-se esta segunda-feira para as meias finais do Campeonato da Europa de Sub-21 após vencer a Itália por 5-3 após prolongamento. Portugal marcou logo 6 minutos, os italianos, porém, chegaram ao empate praticamente
em cima dos 90 minutos. No prolongamento, no entanto, a expulsão de um jogador italiano, logo no primeiro minuto, determinou a superioridade dos comandados de Rui Jorge, materializada com golos de Jota e Francisco Conceição. Portugal vai agora jogar com a Espanha na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, por um lugar na final deste campeonato da Europa. O Sporting apresentou esta segunda-feira o relatório e contas da SAD no terceiro semestre da época, no qual se destaca o resultado líquido negativo de 23 milhões e meio de euros. No documento, os leões explicam que estes números se devem ao impacto da pandemia Covid-19, algo que contribuiu para aquilo que os leões descrevem como uma contração a nível mundial do valor do mercado de transferências, algo que resultou numa quebra do volume de vendas de jogadores de 66 milhões de euros. Vamos falar agora de um português, não é? De valor, porque nós também produzimos coisas boas aqui que vão para Portugal, não é? Correto. Falamos de Jonathan Firmino, que é um jovem luso-americano que quer se ingrar no futebol português. Depois de 2 épocas em Portugal e de ter passado por 3 clubes, o jovem tem objetivos bem definidos. Jonathan Firmino é um jovem luso-americano que terminou recentemente a sua segunda época no futebol profissional em Portugal. A época passada, como equipa, não correu muito bem, mas para mim, eu fiz uma boa época. Cheguei lá, eu acho que foi em janeiro, fiz lá por aí 10 jogos. Cheguei lá meio da época, fiz um bom campeonato aí e eu acho que podia ser melhor para a equipa, mas infelizmente descemos de divisão, foi triste. Mas para mim eu acho que foi um bom campeonato. Depois de uma época que o mesmo considerou positiva a nível pessoal, se bem que a nível coletivo deixou algo a desejar, o jovem parte para uma nova época com expectativas em alta. Agora estou a falar com o meu empresário, o João Lima do Futeuro, grande amigo, grande empresário. Tive a falar com ele, ainda não temos nada concreto, mas temos aí algumas equipas fortes da segunda liga. Então é só esperar, treinar, ficar em forma e estar pronto para o que seja, o que se passa para a próxima temporada. Sobre o futebol português, realça a qualidade dos campeonatos inferiores. O futebol lá, a jogar futebol, tem muita qualidade lá. Muitos jogadores com talento, muitos jogadores com experiência. Eu acho que eu, quando cheguei lá no Vitória, eu aprendi muito jogando lá. E também joguei no Campeonato de Portugal e aprendi muito mais lá, porque lá no Vitória era só o Sub-23, mas quando cheguei lá no Campeonato de Portugal tens aí muitos jogadores mais velhos, com mais experiência, que jogaram na primeira e segunda liga, então é um campeonato com muita qualidade. Quanto ao futuro, o jovem sabe o seu valor e tem objetivos bem definidos. Muito forte no ar, com muita confiança na bola e rápido como central. E muito esperto no jogo. O futuro é obviamente chegar na Primeira Liga, mas o short term é mais chegar lá na Segunda Liga, jogar lá as 2 épocas, 3 épocas e subir à Primeira Liga. Em tempo de férias, Jonathan continua a manter a forma, determinado em atingir o patamar mais elevado do futebol português, um sonho que persegue e que está determinado em atingir. Ricky, precisávamos todos de um escadote para chegar à altura do Jonathan Firmino. Sim, e quem conhece o Jonathan é muito grande, é central e cresceu nos últimos anos ainda mais. Mas temos notícias do desporto também, porque a Seleção Nacional Feminina de Portugal vem aos Estados Unidos. Sim, vem aos Estados Unidos e vai jogar um jogo amigável com a seleção dos Estados Unidos no dia 10 de junho, dia de Portugal e das comunidades, em Houston, no Texas. Eu esperava que fosse em Newark. Seria ótimo ser, por exemplo, aqui no Red Bull Stadium. Ou em Elizabeth, não é? Ou em Elizabeth, mas será em Houston, Texas, com início marcado pelas 8h30 da noite e poderá ser acompanhado em vários canais de televisão. E depois da manhã temos um particular também com a Espanha, Seleção Nacional A. É um preparativo, um jogo de preparação. Para o europeu, que estamos a 10 dias do europeu com a Espanha, e todos nós temos esperanças redobradas que poderemos revelar. Atenção, temos 6 baixas, o que é complicado, mas com a equipa que temos... Temos uma grande equipa. Somos capazes de fazer alguma coisa. Bem,
Vamos agora ao valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. 0,8173, 1,2235 para o euro. E para o real, 5,21, compra, 0,19, venda. E agora é a altura da Catarina Rebimbas preparar ali o seu guião meteorológico para nos dizer como é que o tempo está nos próximos dias nas várias cidades americanas que são mais habitadas por portugueses e luso-americanos. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 78 graus. Nova York também com céu nublado com 75 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 79 graus. Hartford também com céu parcialmente nublado com 79 graus. Danbury com céu nublado com 78 graus. Miami com trovoada dispersa com uma temperatura de 84 graus. Palm Coast também com trovoada dispersa com 84 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 77 graus. São Francisco também com céu parcialmente nublado com uma temperatura de 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Eu tenho uma surpresa para os telespectadores de Filadélfia, de Pensilvânia, porque já fiz o trabalho de casa. São 75 graus amanhã em Filadélfia. Nada mal, desfruta o bom tempo e possivelmente amanhã já aparece Filadélfia. Exatamente. Então agora vamos fazer uma breve pausa e vamos regressar depois deste espaço de notícias para a linha aberta, portanto fique por aí. Nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Doutora Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalçotados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. Sou Alberto Santos, o mayor da cidade de Kearney, New Jersey. Tenho trabalhado arduosamente para os interesses de todos os residentes da nossa cidade e para construir uma comunidade que nós todos podemos ter orgulho. Trabalhamos arduosamente para cerrar a lixeira Keegan, que tinha afligido a nossa comunidade desde o ano 1950. Trabalhamos para ter clínicas de vacina para o Covid-19 aqui na cidade de Kearney. Trabalhamos para ter um orçamento responsável, com impostos estáveis, e trabalhamos para ter a segurança pública mais altas no Estado, seja polícia, bombeiros ou ambulâncias. Eu peço a todos os residentes para ir votar no dia 8 de junho. Todos os locais de voto estarão abertos
das 6 da manhã às 8 da noite. Peço para votar na coluna A, Santos Team for Carney, incluindo os vereadores Mary Trine de Castro, Rich Kanapka, Carol Jean Doyle e Jerry Facito. Vote no dia 8 de junho. Paid for by the committee to elect Alberto Santos. Especiais da semana do Seabra Food só na loja da Wilson Avenue em Newark. A alcatra peça inteira 4,99 a libra. Bife do acém com osso 7,99 a libra. Contrafilé com osso 6,49 a libra. Sardinha congelada Triunfo 2 sacos por $6. Milho fresco 5 por $2. Pimentos verdes frescos 99 centavos a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods só na loja da Wilson Avenue. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Bem, chegamos à linha aberta agora com 3 informações muito rápidas. No próximo dia 5 é a primeira. Sim, Luís, no próximo dia 5, uma clínica de vacinação no Sport Clube Português, entre as 10 e as 2 da tarde, numa organização do vereador Augusto Amador, em colaboração com várias entidades, entre elas o emblemático clube. Vai haver várias atividades, não é preciso marcação, entre as 10 e as 2 da tarde. No dia 7, outra clínica de vacinação, também na sede do Ironbound Boys and Girls Club, no número 11 da Providence Street, entre as 4 e as 8 da noite. 4 e as 8 da noite, vacinas sem marcação também completamente grátis. E amanhã, em Union, New Jersey, a partir das 7 da noite, em frente à Câmara Municipal, vai ser içada a bandeira portuguesa. É a primeira celebração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, a partir das 7 da noite, em frente à Câmara Municipal, na vizinha cidade de Union. Portanto, se quiser estar presente, é muito bem-vindo. Nós contamos lá estar também. Pronto, e agora a linha aberta. E já temos a primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, Luís. Olá, como está? Boa Tudo noite, bem? Rick. Então. O meu nome é Manuel Silva, estou a falar da cidade de Union. Diga, Sr. Silva. Ouvi as vossas notícias, como ouço todos os dias, em que eu ouvi dizer que não havia sardinhas no Bairro Alto, em Lisboa, no Santo António. Pois eu quero dizer que nós aqui em Union, no 4 e 5, vamos celebrar o Dia de Portugal, onde haverá as sardinhas, o frango, as febras, os chouriços feitos por nós caseiros, tudo isso. Portanto, peço às pessoas que são de Union e que não são, podem vir celebrar connosco o Dia de Portugal no dia 4 e dia 5. Sr. Silva, é pena que a gente não possa convidar os portugueses que vão à Alfama e os estrangeiros para virem a Union. Para que venham a Union, não? Não, mas as sardinhas dá para todos. Então, nós vamos lá estar e toda a gente lá vai estar, com certeza absoluta. Realmente, nós temos um sítio maravilhoso para celebrar o Dia de Portugal. É verdade, tem um excelente excelente espaço. Um excelente espaço, Union. O Luís, da última vez que lá esteve, eu mesmo que realmente vale a pena. Vale a pena, okay, obrigado, sim, e obrigado pelo vosso programa. E um grande abraço. Informativo. Muitíssimo obrigado também pela informação. Pois, sardinhas assadas, já que não é Alfama, em Union, não é? Correto. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, porque Union é sardinha uma cidade... portuguesa, carvão português... E feita à boa maneira portuguesa, claro. Não há problema. Vamos à próxima chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, como está? Tudo bem? Bem, tudo bem. Quero facilitar pelo vosso programa. Muito obrigado. E vocês são os maiores. Maiores? Mas tenho uma pergunta. Diga. Que eu vou esta semana para Portugal. Okay. Queria saber se eu posso entrar com o passaporte americano aqui e sair com o português. Claro. Não é verdade, Rico? Pode sair daqui. Aliás, eu recomendo que entre em Portugal com o passaporte português, porque é mais rápido. Depois, ou o cartão de cidadão. Ou o cartão de cidadão. Depois, para entrar aqui nos Estados Unidos, é que precisa do americano. Quando voltar. Sim, quando voltar. Lá, rapidamente passa com o cartão de cidadão ou com o passaporte português. Escusa de ir para aquela fila enorme. Pois então, eu tinha ideia também, mas não tinha bem a certeza e gostava da vossa opinião. Claro. Então é o passaporte americano aqui para sair. E sair no Porto com o português. Com o português, sim senhor. E depois voltar, no Porto, entro com o americano. Exatamente. Correto. Entretanto, aproveite para se divertir lá, se houver santos populares ou São João, aproveite. Ai, muito obrigada. Muito obrigado, boa noite. Vocês são os maiores. Muito obrigado pela sua amabilidade. Ok, boa noite. Pois, esse é de facto o melhor conselho sempre. Sim, porque é mais fácil
E evita filas. Exatamente. Escusado de estar naquela... Bem, este ano talvez não, mas nos outros anos é uma coisa terrível, não é? Quando se tem que levar o passaporte americano e estar naquela fila enorme. Enorme. Muito boa noite, liga aberta, faz favor. Boa noite. Sr. Luís. Boa noite, como está? Diga, diga. Então, o que é que me diz? Ok, é uma pergunta que queria fazer sobre Faça. A nacionalidade para o meu filho e Ok. a esposa. E o quê? Como é? O que é que precisa de saber? Queria saber se podia pôr uma filha da minha esposa. Essa seria lá. Uma não é minha filha, senão é filha da minha. Sim. E a esposa qual é a nacionalidade da esposa? É Colômbia. Ok, só a sua esposa é colombiana e isso é para quê? Para ir a Portugal? Não, é para a cidadania portuguesa. Eu já fiz o registro. Que idade é que tem a sua enteada? Tem 32 agora, creio. 32? Sim. Ok, portanto, isso terá que ser um processo em que primeiro a mãe tem que ser, portanto, tem que adquirir a cidadania e depois a mãe é que poderá consigo começar o processo, mas tem que ir por fase, está a perceber? Okay. Não é difícil. Não é difícil, mas tem que seguir Sim, essa há uma ordem regra lógica. a seguir, lógica. Portanto, primeiro a esposa e depois a filha. Não, mas eu tenho o meu filho, ou seja, o meu filho tem 21 anos, eu estou juntamente, esse é meu filho. Então. Claro, os dois, pode fazê-los em conjunto. Depois de fazer a sua esposa, aliás, os três. Aliás, o seu filho pode imediatamente, porque o senhor é pai e ele tem 21 anos, portanto, vai pagar um bocadinho mais porque deveria ter feito isso até aos 18 anos de idade, mas vai perfeitamente a tempo. Não é nenhuma fortuna, não esteja a pensar que são 10 mil dólares. 200 e algo dólares. 200 e poucos, sim, é isso. 267 dólares. Exatamente. Correto. Cada um, neste caso seria para a minha mulher e para ela. Sim, claro. E então, nesse caso, depois, então, já quando a minha esposa também já ficará tão aprovada, já pode, então, se calhar, fazer para a filha, certo? Depois já pode fazer o que quiser, está certo? Ok, boa noite. Boa noite e muito obrigado também. Boa noite. Pronto, fica a informação dada. Aliás, o ter 32 anos não é grande problema, mas a única pergunta que faz é que, obrigatoriamente, tem que saber falar umas palavras em português. Sim, mas é muito simples. Como ela é hispana, também não é difícil. Não há muito. Se falar portanhola, a gente entende, não é? A gente entende. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Alô, boa noite, linha aberta. Alô, boa noite. Viva, como está? Tudo bem? Boa noite. Vou fazer uma pergunta ao Rico. Faz favor. Eu preciso ir ao Moura Veículos buscar um papel para provarem que uma carta da minha esposa é verdadeira e eu estou a tentar fazer um apontamento para o consulado para fazer a tradução desse papel de inglês para português para depois apresentar em Portugal. Acontece que só tenho vaga para dia 2 de fevereiro de 2022. Ok, vamos por partes. O que é que quer provar que a carta de condução da sua esposa é válida? Aonde? Aqui ou em Portugal? Não, em Portugal, porque para ela, para trocar a carta americana pela portuguesa, precisa levar um papel daqui, da Moura Veículos, para provarem como a carta é verdadeira, a carta americana. Ok. Porque chega a Portugal, tem que entregar a carta americana e esse papel traduzido pelo consulado, traduzido em português. Mas o senhor vai de vez para Portugal? Vou ir de vez, exatamente. Ok, e portanto quer o papel traduzido, tem o papel já do Moura Veículos, quer que o consulado o traduza. Onde é que o senhor vive? Como? Onde é que vive? Onde é que reside? Neste momento vivo em Bridgewater. Em Bridgewater. Venha a Newark, venha, por exemplo, à Arcus Agency e peça... É isso que eu lhe ia perguntar. Sim. Ora, está. Se isso pode ser traduzido num notário, numa pessoa que tenha a licença de notário,
ou se tem que ser propriamente no... Não, eles depois levam ao consulado. Eles lá veem o tipo de documento que é necessário e encaminham ou para o consulado ou fazem a tradução eles próprios, se é possível, consoante os requerimentos das autoridades portuguesas. Não tem nenhum problema, é muito mais fácil. Venham ao Arcos Agency, ali na Prospect Street, é a maneira mais fácil. António, correto. E não tem que esperar até 2 de fevereiro, está a perceber? É, porque eu chamei para o consulado e estavam-me a dar apontamentos só para 2 de Mas não é preciso, não é preciso. Faça isso, está bem? Esse conceito do Ricky está correto. Porque eu também fiz a mesma coisa, está certo? Muito obrigado. Muito obrigado também. Ora, agora vamos conduzir até... Até União, por acaso. Costa del Sol, então. já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, e agora chegámos à altura de irmos saudar quem hoje faz anos, quem apaga velinhas, no primeiro dia depois dos feriados, do Memorial Day, não é? E é o primeiro dia da segunda parte do ano. Da segunda parte do ano. Então, quantos temos hoje? Vamos saber, 6. Portanto, uma mão cheia mais um dedo. Então vamos lá. Cristina Rocha, 50 anos, muitos parabéns. Carlos Ferreira, o grande amigo, 49 anos. Eu não sei se é 49 do Carlos ou do Leitão. É do Leitão, é capaz de ser do Leitão. Anabela Canto, 47 anos, muitos parabéns, Anabela. 46 anos. Susana Botelho, 45 anos, muitos parabéns, Susana. E a Kathleen, 14 anos de idade. Muitos parabéns, Kathleen. Bonita idade. E só 14 velinhas para pagar. O Lucas tem 7 anos de idade e um sorriso maroto. Muitos parabéns. Menos velas, chefe. Menos vela. Eu não creio que haja aniversários de casamento hoje. Temos um. Então vamos saber quem é e quantos anos é que fazem cheios de amor e felicidade. Vamos ver. A Eugénia e o António Medeiros são 52 anos de matrimónio. Muitos parabéns. Recentemente celebraram as bodas de ouro a caminho de diamante. Esperemos que cheguem lá felizes e simpáticos como estão nesta fotografia. Só faltam 23. Não é muito. Muitos parabéns, Eugénia e António Medeiros. E pronto, Ricky, acho que chegamos ao final deste programa, uma terça-feira de especial informação. Seguidamente pode continuar a ver a SIC Internacional e uma telenovela muito interessante que se chama... Amor, Amor. É como quiser, ou quando quiser. Nós prometemos voltar amanhã a partir das 7h30. Atenção, a partir das 7h30. E provavelmente amanhã vamos ter um direto que o Ricky irá fazer de Union, portanto, o Clube Português de Union, que será o primeiro a hastear da bandeira destas celebrações do Dia de Portugal na Câmara Municipal. Portanto, desejamos-lhe uma noite muito feliz e... Até amanhã, se Deus quiser. Isso. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.